mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, glorifico o teu nome, ó Pai, que teu Espírito Santo, ó Deus, abra, Senhor, nosso entendimento, quebranta nossos corações, possamos aprender do Senhor nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Muito bem, né? Então, nesse texto aí da carta de Paulo a Tito, né, que é o seu cooperador, faz muitas instruções, e esse texto por si só, esses 4 versículos aí, se a gente vivesse a prática dos 4, soubesse e aplicasse na nossa vida, já seria o suficiente para sermos crentes melhores do que somos hoje. Bastante prática, sabendo de quem é e o que fez o nosso Deus. Mas o capítulo 2 aí de Tito, até o versículo 10, do 1 a 10, ele vai fazer exortações. Quando você lê lá, vai chamar os mais velhos, as mulheres, os mais novos, né? A como viver uma vida na prática, né? Fica lá que não seja dado a muito vinho, que dê um bom testemunho, que sabe receber a exortação, sabe receber o ensino. Mas a partir do versículo 11, né, aí ele vai nos orientar sobre as boas novas, sobre quem é Jesus Cristo, o que ele fez e como nós devemos aplicar isso na nossa vida. Porque não adianta só ter conhecimento, né, saber que Deus salva, que Jesus Cristo entregou a si mesmo na cruz e fez tudo isso, como nós devemos viver se nós não aplicamos. A vida cristã vai muito, mas muito além do que saber ou ter conhecimento. Na verdade, é a prática, o nosso dia a dia. Infelizmente, nós estamos muito longe deste texto. Infelizmente. Que no final do 14 ainda fala zeloso de boas obras. Então, boa obra aí para nós, né, já falamos várias vezes, mas quero repetir hoje. Não é você fazer boas obras para ser salvo. Isso aí está fora de questão, né? Você faz boas obras porque você já é salvo. Você achou tão bom, quer glorificar a Deus, então vai fazer boas obras. Então, esse se esforçar, né, que às vezes eu já ouvi demais, né? Recentemente eu ouvi aí de outra denominação, né, que não existe na Bíblia, a pessoa que não conhece fala assim, Deus faz a parte dele, nós fazemos a nossa. Não existe, né? Não tem lugar nenhum na Bíblia que fala isso. Muito menos ainda para fazer a salvação. Então, o nosso esforço é para ter sim uma vida conforme Jesus Cristo espera que nós vivamos. Então, essas boas obras, quando nós não a fazemos, né, talvez tornaria até a condenação para nós. Mas, graças a Deus que Ele nos perdoa, nos chama a viver essa graça de Deus. E essa graça de Deus é a graça salvadora que nos alcança. E, né, Paulo afirma isso, que vivemos entre 2 manifestações de Jesus Cristo. A nossa época que nós vivemos aí, vamos viver esse período aí de praticamente 2000 anos, mais já passa dos 2000 anos, né? Segundo a cronologia aí, dessas 2 manifestações de Jesus Cristo. Da sua vinda, a primeira, que se encarnou, se tornou homem, fez o seu ministério, morreu, ressuscitou, voltou ao céu. A outra manifestação onde irá concluir a sua obra na sua vinda gloriosa, ou chamada de segunda vinda de Jesus Cristo. Que os tempos ele está contando que está próximo, né? Ninguém sabe o dia nem a hora. Mas vamos lá. Então, no versículo 11, a graça se manifestou. A graça de Deus se manifestou. A encarnação, né, que está em João 1, do versículo 1 ao versículo 14, a morte e a ressurreição de Jesus são manifestadas são manifestação da graça. Eu já havia dito antes, o povo esperava, quando nós estamos lendo lá a Bíblia, já há muito tempo os judeus esperavam vir o Messias. Lógico que veio de uma forma que eles não
digamos, eles não aprovaram, não era da forma que eles queriam. Eles queriam um rei poderoso, tipo Davi, que libertasse Israel, um rei terreno, político, que conquistasse, que dominasse as nações à sua volta. Mas Jesus Cristo deixa bem claro, quando ele vem, que o reino dele não é daqui, o reino dele é do céu. Mas foi se manifestado no nascimento de Jesus Cristo, no seu ministério, ainda mais na sua morte. E na sua ressurreição foi manifestado a glória, a graça de Deus, a graça salvadora foi manifestada em Jesus Cristo, o Messias prometido, o Messias esperado. Então não há, fala assim, pastor, então antes de Jesus Cristo as pessoas não eram salvas. Não, já existia a graça, não neste conceito, a qual quando foi manifestada em Jesus Cristo. Sempre, e nunca foi pela lei, nunca foi por outro meio, sempre foi pela graça de Deus. Mas só que ainda ela não era manifestada, digamos assim, abertamente quando na vinda de Jesus Cristo. Por isso, o próprio Jesus Cristo já havia, digamos assim, aparecido, de alguma forma, o anjo, lá vocês já leram, que ele é a Bíblia, já viu lá, quando escrito lá, o anjo de Deus, ou um anjo de Deus, quando está escrito lá, o anjo de Deus foi o próprio Jesus Cristo, que veio até a pessoa, falou com ela. Quando é um anjo, é um dos anjos lá do céu que servem a Deus. Então nós não tornamos filhos de Deus pelos meios naturais. Os meios naturais, nós somos filhos aí dos nossos pais terrenos, né? Eu sou filho do seu Vitor, né? Vitor Luiz Tavares, Julieta Maria Tavares. Os meios naturais são esses, né? Filhos deles temporários por um certo tempo aqui, né? Até chegar o dia de partir dessa vida. Mas nós nos tornamos filhos de Deus por via espiritual através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, hoje até o pastor João falou um pouco, eu estava pensando na escola bíblica aí, né? Ele é unigênito, depois se tornou primogênito, não porque ele foi criado por Deus, não, ele é Deus em essência, mas lá, né, de uma forma que talvez não consegue explicar, ele é o Filho de Deus, né, na sua essência, na sua plenitude e seus atributos todos. Mas nós nos tornamos filhos de Deus em Jesus Cristo. Porque lembra lá quando Jesus falou assim, não sois mais meus amigos, vós sois meus irmãos? A partir daí somos irmãos de Jesus Cristo, já que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus em Jesus Cristo. Então quando você ouve aí, deve ter ouvido várias vezes, todo mundo é filho de Deus, né? Não, todo mundo não é filho de Deus. Todo mundo é criatura de Deus. Mas em Jesus Cristo, somente, unicamente em Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Então, se não tem um filho, se não pertence a Jesus Cristo, automaticamente não é filho de Deus. E automaticamente não irá morar na casa de Deus. Lembra lá, quem mora na sua casa, você, sua família, seus filhos, né, faz parte dos meios naturais, adotados, agregados, será seu filho. Então nós somos filhos de Deus, iremos morar eternamente junto com Deus, porque somos filhos de Deus em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele tem autoridade sobre todas as coisas. Inclusive nessa aí, de nos tornarmos seus irmãos e filhos de Deus. Ele tem domínio sobre, né, que nós cantamos essa música nova, sobre doenças, né? O último inimigo que ele venceu foi a morte, ao ressuscitar, porque eles pensavam que tinha acabado o projeto de Jesus Cristo quando ele morreu na cruz, mas não, era só uma das etapas, mais uma das etapas, só é pouco, né? Mais uma das etapas do ministério de Jesus Cristo, e é uma etapa gloriosa de perdoar nossos pecados. Então foi pela sua graça que fomos salvos. O que é a graça? Alguém sabe o que é a graça? Favor imerecido. Ou seja, é um presente, uma dádiva de Deus, o favor, o presente imerecido. Porque nós não merecemos a salvação. Nós não merecemos ser chamados filhos de Deus. Mas devido à sua graça, fomos alcançados. Fomos livres de toda condenação. Como este mundo está condenado. Mesmo nós vivendo aqui ainda
nós somos salvos em Jesus Cristo. Não se engane, o mundo jaz no maligno, mas eu não pertenço ao mundo. Eu pertenço à glória eterna de Deus em Jesus Cristo. E no versículo 12, essa graça ela nos ensina. Quando você lê o versículo 12, ela vai nos ensinar algumas coisas, né? Porque ela molda a nossa vida no presente. Quando eu recebo a graça, a salvação, é que nós falamos, até tem no estatuto aí, devemos ter um bom testemunho. Lógico, vale aí pela diretoria, liderança, mas o crente, de forma geral, digamos assim, uma palavra que está agora muito usada, que ele é a validação, ele é validado como crente, é seu testemunho. Porque quando você não der um bom testemunho, as pessoas não vão acreditar em você. É aquela famosa frase que eu escutava lá desde quando era pequeno, lá em Cirilândia, né? As pessoas falavam assim, para ser crente igual fulano, prefiro nem ser. Pode ser, eu sou mais, né? Sou mais crente do que ele, sem ir na igreja dos crentes. Porque não tem um bom testemunho. E aí, né, já viu, né? As pessoas assim no mundo querem fazer o que querem, pronto, acabou do jeito que elas querem, na hora que querem, né? Sem ninguém falar nada. E acha, e muitas vezes até tido assim nas mídias aí, a pessoa e tal, né? Mas vai lá, um crente faz. O crente não presta, aí cai todo mundo. Pastor fizer ainda, aí piorou, né? Aí acaba de vez. As pessoas sabem o que é certo e o que é errado, elas não querem fazer o certo, querem fazer o errado. Mas se o crente ou, né, o líder, o pastor, só vai crescendo mais a responsabilidade, vai vindo mais ainda o dedo apontando. Então isso é a necessidade. A graça, então, portanto, deve moldar a nossa vida. Se você já fala, né, a gente fala, estufa o peito e fala, eu sou salvo, a graça de Deus me alcançou. Mas aí você continua vivendo a mesma vida de sempre. Onde é que a graça entrou na minha vida? Onde é que eu entendi, onde é que eu vivo essa graça? Só da boca para fora, como diria antigamente? Aí não vai adiantar também, né? O reino, ela veio como como esse presente, essa dádiva. Quando Jesus Cristo veio, João Batista antes, né? Quando anunciava Jesus Cristo, né, o reino de Deus é chegado. E o reino de Deus é chegado até nós. Então, devido a essa graça, ela ensina que o reino de Deus é chegado até nós. Mas nós fazemos parte deste reino que pertence a Jesus Cristo. Se eu pertenço a este reino, lembrando que todo reino tem o seu modo de agir, seu vocabulário, suas ações dentro do reino, o que é permitido, o que não é permitido, lógico, né? Deus é tão bondoso, ele não obriga ninguém, lógico, mas só porque ele também não é obrigado a aceitar ser ninguém do jeito que a pessoa acha que ela deve ser. E nós, neste tempo, né, nós queremos, não é que as pessoas não querem Deus, não querem Jesus Cristo, só que elas querem moldar um Deus à sua forma. Quer moldar a sua vida cristã, não segundo a palavra de Deus, mas segundo as suas ideias, né? Até vou na igreja, até dou dízimo, até gosto de cantar, mas minha vida lá fora não mexa comigo não, né? Eu quero viver do jeito que eu quero. Não é bem assim. Existe sim regras, nós não impomos. Muito menos Deus não vai impor regras, mas o reino de Deus, ela é dádiva, ela é presente, é a salvação nas nossas vidas. E os judeus, né, como eu disse lá anteriormente, esperavam essa manifestação há muito tempo. Então foi ensinado, Deus lá de Israel, antigamente, lá já foi ensinado, que um dia o Messias viria. Era a promessa de Deus de restaurar o seu povo, a princípio Israel, mas que se estende à igreja de Jesus Cristo, no mundo inteiro, de restaurar este povo. E foi com Jesus Cristo que ele restaurou. Então a graça conduz o homem todos os dias, é ela que guia, é ela que dá a direção na vida das pessoas. Então, a pessoa que não quer ser guiada, dirigida segundo a graça de Deus, a graça que alcançou, literalmente ela está perdida. E não adianta só falar assim, não, mas eu sou membro de uma igreja, eu frequento a igreja, eu, né, sou atuante na igreja, mas se a graça realmente não mudou, não alcançou, não é ela que conduz, não adianta. Lembro muito do pastor Elcimar, né? Acho que
não lembro nem qual que foi a Conjubão, o nome da cidade, lá perto de Goiânia, que ele vestiu de palhaço, pregou lá, né, lembra a pregação dele, e ele falando, será que você teria coragem de convidar Jesus para andar com você por onde você andar? As pessoas querem, ó, Jesus, fica em casa aí quietinho aí, e quando nós chegar, nós vamos conversar de novo. Ou será que Jesus teria coragem de ir, de fazer as coisas que você faz? Certamente que não. E as minhas também. Em muitos lugares ele não vai entrar com você, não vai concordar com você, com as palavras, com o vocabulário, sua postura diante das pessoas. E aí vem aquela pergunta, né, que nós falamos. Quando você vai fazer alguma coisa, caberia aquela pergunta. Jesus faria o mesmo que eu estou prestes a fazer? Quando nós fazemos essa pergunta para nós mesmos, vamos descobrir que a maioria das nossas atitudes, nossas ações, Jesus Cristo não vai fazer. Se ele não vai fazer, por quê? Porque não está certo. Porque Jesus Cristo ele é perfeito em tudo. Pastor, mas eu não consigo ser perfeito. Lógico que não. Mas também só porque eu não dou conta de ser perfeito, não posso ser esculachado também, né? Fazer só do jeito que eu quero. Devo tentar o máximo. Aliás, um dia eu li um livro que, lógico que foi inspirado pela Bíblia, o autor. Nós não oramos e nem vivemos, não resistimos até o sangue, até doer. Nós resistimos muito pouco. Quando vem a tentação, logo eu vou ceder logo, e, né, o que vale é o que eu quero, não o que Deus quer. Nós precisamos ter um pouco de cuidado sobre isso. E o versículo 13, aí sim, mais uma vez, é reforçar que a glória se manifestará. A glória do Deus Pai vai se manifestar no fim dos tempos. Agora foi manifestado a graça. A graça de Deus, digamos assim, na primeira vinda de Jesus Cristo, foi manifestada a sua graça. Na sua obra, né, de ensinamento, da sua morte, na sua ressurreição, seu retorno, a sua glória, foi manifestado a graça, o meio pelo qual nós somos salvos. Agora a glória, a plenitude, lembra lá do versículo onde e Jesus Cristo virá nas nuvens, na sua glória, no seu poder, aí sim todo ser dobrará o seu joelho, confessará que Jesus Cristo é o Senhor da glória. Veremos a glória de Deus. Alguns verão só de passagem e serão lançados no inferno. Agora, nós que somos salvos, veremos a glória na sua plenitude, na sua grandeza, na sua totalidade. E eu, né, das coisas que certamente, a coisa que eu mais desejo é ver a glória de Deus. Ver lá como que é. Você já parou para pensar, imaginar um pouco? Lógico que, né, a nossa mente é limitada, não daríamos conta. Mas você já pensou em você lá no céu? Ou não? Você nunca parou para pensar? Às vezes você pensa em ficar rico, em fazer não sei o quê, em viajar, o que você vai fazer amanhã. Isso todo mundo faz, né? Mas já parou para pensar você lá no céu, diante do trono de Deus? Ou você não tem esse pensamento? Deveria. Deveria pensar. E lógico, quando eu digo assim, imaginar, não é fruto de imaginação, dessas coisas, não. Mas é pautado no conhecimento bíblico, nas informações que nós temos na Bíblia. Lá o Deus, seus anjos, seus serafins, querubins e todo mundo lá no seu trono de poder e de glória, e eu lá, junto com todos os salvos, glorificando a Deus todos os dias. E eu quero, desejo, espero e penso sobre isso. A única coisa que eu posso dizer é que não nada se compara a estar lá, sem estar lá, conhecendo o conhecimento bíblico que Deus me deu. Não há nada que se compara a isso. E aí nós perdemos tempo com tanta besteira, com tanta futilidade aqui neste tempo, e deixamos de pensar no realmente o que é mais valioso. Será algo realmente maravilhoso para aqueles que pertencem a Cristo. Para os que pertencem a Cristo vai ser maravilhoso, né? Um espetáculo é incomparável. Não tem como dizer como que é, porque nós não damos conta de dizer. Mas para os que não são salvos, será o dia pior, né? O primeiro dia de todos os dias piores, né? Porque o inferno será terrível, será
eterno também. Será não, é eterno, né? Será o tempo de trevas e trevas eternas. Mas nós que temos Jesus Cristo, vamos desejar esse dia do Senhor. Então nós devemos, né, desviar os nossos olhos de toda a oferta deste tempo. Toda a oferta deste tempo para nos desviarmos de Jesus Cristo. E colocar os olhos em Jesus Cristo. Fitar os olhos no céu como aqueles que estão esperando a volta de Jesus Cristo. Não é que você vai ficar o dia inteiro parado, dar com a cara para cima, né? Tá olhando. Figura de linguagem. É esse figura de linguagem? Fala como que é. Sei lá, nem como que usa o termo aí. Mas você está, a sua mente, o seu coração, desejando todo dia. De vez em quando quiser dar uma olhadinha também, né? Válido, né? Pode olhar esperando Jesus Cristo vir. Lógico que aquele dia, a hora que ele vier, todo mundo vai ver. Vai ser algo, assim, um acontecimento tão glorioso que todos irão ver. Então a graça de Deus, ela nos ensina isso, que nós devemos viver de forma consagrada enquanto aguardamos essa viva esperança da volta de Jesus Cristo. De forma consagrada, né? Termo tão em desuso hoje também, né? De santificar, se consagrar a Jesus Cristo. Nós não queremos, né, nem entender o que é consagrar, o que é santificar. Porque isso aí vai custar um pouco de nós, né? Essa santificação da nossa carne, ela é dolorida. Eu tenho que abrir mão de muitas coisas. Preciso abrir mão de mim mesmo. E a palavra de Deus deixa bem claro que eu preciso renunciar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir a Jesus Cristo. Então, enquanto eu estou esperando essa manifestação da glória de Deus, eu vivo por meio da graça de Deus, santificando o meu corpo a Jesus Cristo, não me entregando a todas as paixões mundanas, a minha própria vontade. E o versículo 14, né, como a graça, ela também nos ensina. A graça, ela nos alcança, ela nos salva, mas a graça faz com que nós nos preparamos para a vida futura. Agora nós vivemos, digamos assim, um ensaio do que será. Por isso a gente fala, né? E eu falo para mim mesmo. Vocês acham que vocês paradinho aí, na hora do louvor, não se expressa em nada? Eu era pior, né? Eu era assim, ficar mais parado que essa coluna aí. Ó. Não manifestava em nada. Travado ao extremo, né? Ficava bem duro. Tanto que a Sabrina era bem pequena ainda. O primeiro dia que eu cantei, a Sabrina lá cutucando, assim, ali, o Zé está cantando, né? Era que sim, no lugar dele, perto dessa pilastra aqui, dessa coluna. Porque é a primeira vez, já tem um bom tempo isso já. É a primeira vez que eu consegui abrir a boca para cantar. E já tinha algum tempo de igreja já. Hoje eu sou uma pessoa mais, né, solta, assim, né, digamos assim, de levantar, fazer gestos. Ainda não. Mas tem melhorado. Então se expresse mais, né? Se expresse, demonstre para você mesmo, para Jesus Cristo, para o mundo espiritual, para as pessoas que estão à sua volta, né? Louve a Deus com a sua boca, com a sua voz, com o seu corpo. Oferte um louvor, né, agradável a Deus, se manifeste. Garanto que lá, quando você passa que tem uma música mundana, você começa a balançar, inconscientemente às vezes, ou às vezes de forma consciente, infelizmente. Né? Mas no automático, às vezes, a pessoa começa a mexer, né? Aí, por que na igreja não consegue se manifestar, levantar a mão, dar um glória a Deus, um aleluia? Afinal, né, nós estamos preparando, porque lá no céu vai ser louvor, adoração continuamente, né? Mas lá, graças a Deus, nós vamos ter um corpo, né? Glorificado, vai ser corpo morto, preguiçoso, nós temos agora. Só que você pode ter domínio sobre o seu corpo, se você estiver saudável, lógico. Se você tiver como problema, estiver doente, é lógico que não. Mas estando saudável, viu, jovens? Vocês são saudáveis, né? Na hora da escola bíblica, né? Dá tristeza de ver, né? Pula, então. A pessoa está morrendo, né? E pular, se manifestar,
glorificar a Deus. Nós devemos andar em santidade e novidade de vida. A graça de Deus nos ensina isso. Andar em santidade, andar em novidade de vida. Ter uma vida nova diante de Deus. Deixar as coisas que eu fazia antes de ser salvo e agora fazer diferente. Fazer para Jesus Cristo. Fazer para o mundo, eu costumava dizer, né? Trabalhava na Goiás, na época tinha aquelas vigílias da noite toda. Quem já veio na vigília da noite toda? Pouco de gente, né? Nem todos, né? Aí trabalhava o dia todo, as pessoas falavam, mas você ainda vai ficar a noite inteira na igreja? Eu falei, vou. Mas como assim? Né? Está cansado? Eu falei assim, eu fazia isso quando não era crente, né? Ainda trabalhava na roça, serviço pesado, ia para as festas, amanhecia, chegava no outro dia na hora de trabalhar de novo. Né? Eu falei, por que agora eu não posso fazer? Eu mando no meu corpo, consigo. E vinha feliz, ficava a noite inteira. No dia, com a vantagem, no dia que ia embora da igreja, ainda ia dormir. De boa ainda, nem cansava. Então nós devemos fazer agora novo, deixar de fazer as coisas velhas, né? Antigas, para fazer novidade de vida em Jesus Cristo. E a graça, ela nos ensina, porque o Evangelho é a boa notícia, é a boa nova para o fim dos tempos. O Evangelho tem anunciado a volta de Jesus Cristo, a vinda de Jesus Cristo, que está breve, está próximo. Via antigamente algumas pregações que se falava muito nisso. Prepare que Jesus Cristo está voltando. Acho que o povo ficou naquela assim, não veio, então vai acomodando, né? Está acomodando, está acomodado, está muito acomodado. Mas Jesus Cristo está voltando. Mas eu gosto daquela coisa assim também. Jesus Cristo vai voltar amanhã ou depois, ou né, domingo que vem, não sei. Mas agora não é teologia do terror. Mas e se você for encontrar com Jesus Cristo antes dele voltar? Estiver aí de boa, né? Mais uma vez, entenda. Para a gente morrer, basta o quê? Basta estar vivo. Ninguém sabe amanhã como vai ser. Então nós devemos viver hoje como se Jesus Cristo viesse amanhã. Vivendo um dia após o outro com essa expectativa da volta de Jesus Cristo. Que será de todos o maior evento, né, que vai ser registrado pela humanidade, é a volta gloriosa de Jesus Cristo. E é a graça dele que nos alcançou, que nos salvou, que nos dá essa condição. Porque as pessoas lá do mundo não estão com essa expectativa. Elas não têm, não estão nem aí. Muitas nem sabem, e se sabe não interessa. E o que me deixa mais triste, às vezes, que quem sabe não está interessado. Está preocupado com isso. Está preocupado com tantas coisas e não pensa na volta de Jesus Cristo. Então, nós somos parte do plano de Deus para a sua salvação. A salvação em Jesus Cristo. Não pense que você foi salvo aí por acaso. Que você é um qualquer aí neste tempo, neste mundo ou na igreja. Não. Você é parte do plano de Deus. Você é parte do plano de Deus. E é este evangelho da graça que nos ensina isso, que somos parte do plano de Deus, porque Deus um dia traçou um plano, e aí mais uma vez aí são os pensamentos, né, que a gente tem aí, que a gente pensa. Já pensou lá Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo fazendo seus projetos, traçando seus planos, calculando como deveria ser feito para trazer o homem de volta? Deve ser assim, digamos, uma reunião bem interessante, né? Um concílio ali, na Trindade Santa ali, resolvendo, projetando sobre os seus filhos. E lá no dia que ele projetou, escolheu, estava lá, cada um de nós, né? Por nome, pá, fulano, tal, escolhido a dedo. Você é plano, faz parte da escolha de Deus. Por isso que eu digo sempre, né, mais precisamente de 2019 para cá, constantemente nos meus sermões eu tenho dito, valorize a salvação em Jesus Cristo. Porque o que é mais valioso na sua vida é Jesus Cristo
a salvação, a graça que te alcançou. O resto aí, né, vai dar-se um jeito. O resto dá-se um jeito. Mas quanto à salvação, somente em Jesus Cristo. Que nós devemos, então, dedicar nossas vidas ao reino de Deus por causa dessa graça, por causa que nós fazemos parte do plano de Deus. Aí, assim, depois que você entendeu, você é parte do plano de Deus, aí você pode e deve começar a traçar os planos na sua vida. Sabendo que dentro do seu projeto, a primeira coisa, né, como você vai fazer um projeto, né, tem que ir lá elaborar ele, fazer, né, pensar, refletir sobre o que é, lá apaga, faz de novo, mas o primeiro de todos é servir a Deus de todo o seu coração. Ser grato pela sua graça, a graça que te alcançou, a graça que te salvou. E o segundo é se santificar a Deus todos os dias. Aí depois Aí vem de você formar uma família, estudar, ter um bom emprego, comprar uma casa, comprar um carro. Aí você escolhe a ordem que você quiser. Mas os dois primeiros não é a opção. Isso é a obrigação daqueles que querem, que acham, que pensam que servem a Deus. É servir a Deus e santificar devido à graça dele. O resto, você encaixe da forma que você quiser. Então, para encerrarmos, né, a graça se manifestou e a glória se manifestará no futuro. Viva esse período aí que nós estamos aí entre a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo. A graça já se manifestou e você é salvo por ela. A glória vai vir, e aí quando a glória vir, se manifestar e Jesus Cristo nos levar para morar eternamente com ele, aí será eternidade e plena comunhão com Deus. Amém? Que você possa viver então intensamente a graça de Deus, esperando a sua glória. Deus, eu te dou graças, ó Pai, glorifico o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, porque a graça do Senhor nos alcançou, ó Pai. E ela nos ensina, ó Pai, ela nos fortalece, ó Deus, todos os dias, ó Pai, nos enche de esperança, aguardando, Deus, a sua glória, Pai. Sua glória que irá se manifestar, Deus, na vinda de Jesus Cristo, onde ele levará, Deus, o teu povo, a tua igreja, cada um de nós, ó Pai, para morar eternamente com o Senhor, Pai. Eu honro, glorifico, sou grato a ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Oração silenciosa, estamos cerrados, que Deus os abençoe. E mães, busquem seus filhos ali na sala.